Seja bem-vindo, estamos de volta com o programa Parlamento Regional. São convidados desta edição os deputados Pedro Coelho, PSD, Lopes da Fonseca pelo CDS, Carlos Pereira pelo Partido Socialista e José Manuel Coelho pelo PTP. O regresso da atividade parlamentar e ainda o rescaldo das eleições autárquicas são os temas centrais para a edição desta noite. Tal como é hábito neste programa, vamos reservar o primeiro minuto a um tema livre à escolha de cada deputado e desta vez começo pelo deputado do CDS, Lopes da Fonseca. Qual o tema inicial? Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores da RTP Madeira, a todo o painel. Eu gostava de salientar, porque atendendo às circunstâncias de que provavelmente vamos debater também este tema, o comportamento louvável de todos os madeirenses e porto-santenses no dia 29 de setembro. Eu penso que os madeirenses e porto-santenses deram um sinal inequívoco que na Madeira há realmente a necessidade de uma alternância futura em termos de governação. Porque os resultados eleitorais demonstram também um enorme civismo da parte dos madeirenses e porto-santenses, demonstraram que, ao contrário daquilo que se pensava, muitas vezes até na República, que na Madeira era mais do mesmo, os madeirenses e porto-santenses, neste ato eleitoral, demonstraram que são portugueses de primeira, tal como os outros açorianos e continentais. Lopes da Fonseca, começo por si, e começamos precisamente projetando este ano parlamentar. O que é que poderemos esperar dos trabalhos parlamentares na Assembleia Regional, que hoje, enfim, se iniciaram com a tomada de posse das comissões? O CDS, tal como tem vindo a defender nos últimos 2 anos, é preciso dignificar a Assembleia Legislativa Regional, porque existe um divórcio entre os eleitores e os eleitos. A realidade é essa. Os eleitores criticam, muitas vezes, os políticos, personificando-os nos deputados, quando, na realidade, muitas vezes os eleitores, e provavelmente até por culpa nossa, não somos capazes de manter a elevação do debate que é necessário que se consubstancie ao longo das várias sessões que existem. É preciso mudarmos esta imagem negativa que a Assembleia Legislativa Regional tem e, por isso, o CDS contribuirá, tal como contribuiu nas últimas sessões legislativas, para que essa imagem positiva que seja consubstanciada através de uma apresentação de propostas de uma forma digna, mas, por outro lado, exista também um relacionamento entre todos os partidos de respeito, o que não tem sempre acontecido, isso é negativo, e também decorre, sem dúvida, destas grandes maiorias que o PSD sempre teve ao longo destes 35 anos, usando a prerrogativa do quero, posso e mando. O poder é absoluto, somos nós que mandamos, nós é que impomos. Eu penso que, a partir desta sessão legislativa, irá haver, e isso espero que exista, uma certa atitude mais humildade da parte da maioria. Isso fruto daquilo que aconteceu no dia 29? Fruto também daquilo que aconteceu, sem dúvida. Ou seja, os madeirenses deram um sinal de que querem que a própria Assembleia, que é, sem dúvida, o órgão máximo da autonomia, que é preciso que os madeirenses interiorizem esta realidade. A autonomia está personificada na Assembleia Legislativa Regional. É o órgão máximo da autonomia, não é o Governo, é a autonomia, é a Assembleia. E, nesse sentido, a Assembleia tem de dar o exemplo da personificação da autonomia, através desse respeito que tem que existir entre os partidos, e nós acreditamos, e tudo faremos para que esse respeito seja consolidado, sobretudo nesta sessão legislativa, e espero que da parte da maioria, sobretudo devido a este resultado, haja essa humildade de entender que as propostas vindas da oposição, que são a maioria das propostas discutidas na Assembleia, vêm da oposição, tenham um acolhimento quando elas prevêem a melhoria das condições de vida das famílias das empresas. Carlos da Fonseca, entrando num dos outros temas que tínhamos, enfim, agendado para esta noite, tem a ver com a leitura dos resultados eleitorais. Enfim, olhando para o seu partido, acaba por ter aqui também uma situação nova. Tem uma vitória numa Câmara Municipal, coisa que o CDS nunca tinha conseguido na Madeira. Sem dúvida. Aliás, Santana, como se sabe, foi uma Câmara sempre de presidência PSD. 35 anos, após 35 anos, os eleitores de Santana não se reviram. Aliás, pelos resultados, isso é claro. A diferença em Santana, o CDS tinha 12%, passou para cerca de 52%. Aumentámos 40% em Santana. Significa que não é um fenómeno casual. Revela também o grande empenho que teve o nosso candidato Teófilo Cunha em Santana e a empatia que teve para com a população. O descontentamento em Santana revelou-se através desta vitória do CDS, mas o CDS e a oposição em geral subiu
tirando os casos dos movimentos, que no caso de Santa Cruz o CDS já apoiava o movimento desde 2009, voltou a apoiar, com outros partidos desta vez. Tirando o caso dos movimentos, os partidos da oposição, nomeadamente no Funchal, também contribuíram para essa alteração do cenário que existia anteriormente. E o PS, em particular, obviamente com a vitória em 3 câmaras, contribuiu decisivamente também para essa alteração do mapa que existia em termos das lideranças de câmaras que o PSD tinha, era absoluta e passou agora a minoritária. Portanto, o CDS, com esta vitória em Santana, teve a expressão máxima ao fim de 35 anos, porque o CDS nunca elegeu uma Câmara na Madeira. Aliás, já tinha acontecido no continente. No continente elegeram 3 câmaras, nos Açores uma, na Ilha de São Jorge a Câmara de Velas, mas na Madeira nunca tinha acontecido. Portanto, é uma situação nova. Para além de uma Câmara, enfim, também algumas, o CDS subiu, algumas freguesias. Subiu, sim, conquistou 2 freguesias na Calheta, no Conselho da Calheta, e mais uma, a própria freguesia de Santana também, conquistou. Portanto, a juntar a que já tinha, de São Jorge. De São Jorge já tinha e preservou, aliás, com uma maioria retumbante, como se sabe. O CDS passou de 4 vereadores para 8, 19 membros da Assembleia Municipal para 33, de 54 membros da Assembleia de Freguesia para 84 membros. Significa que o CDS ultrapassou em cerca de mais de 50% o número de eleitos. E esta vitória em Santana do Teófilo Cunha, que é deputado na Assembleia Regional, pode criar um problema ao CDS, uma vez que vai ter que deixar a Assembleia e portanto, ir tomar o lugar de Presidente essa matéria irá na ser Assembleia, dirimida, na Câmara Municipal de Santana. E recordo isto porque portanto, o deputado que segue, supostamente na lista, seria Carlos Morgado, que teve um problema há relativamente pouco tempo com o partido e, portanto, estará em processo... Sim, isso é um processo que como é que o CDS vai resolver essa questão? Resolvido em breve, portanto, até ao dia 22... Corremos o risco de ter o CDS com 8 deputados e o Carlos Morgado como independente? Até ao dia 22 vai ser resolvido. Portanto, iremos depois ver no dia 22, que é quando toma posse o deputado Teófilo Cunha como Presidente de Câmara. Portanto, no dia 22... E quem é que o vai substituir? Essa situação será resolvida e a seu tempo irá ser anunciado. Portanto, ainda não sabe quem é que vai substituir Teófilo Cunha? A seu tempo irá ser anunciado. Mas o CDS, com os resultados que referi há pouco, de Santana, não teve apenas uma expressão em termos de aumento exponencial no Conselho de Santana, que foi o máximo, sem dúvida, 40% a mais. No entanto, em Câmara de Lobos subimos de 10% para 16,5%, na Ribeira Brava passámos de 13% para 20%, Calheta aumentámos 6 pontos, Porto Santo subimos 6 pontos, Machico também 4 pontos, Ponta do Sol também subimos 2 pontos e o Funchal subimos 5 pontos. Significa que o CDS... Mas, no Funchal subiram 5 pontos, mas muito longe das expectativas criadas. Sem dúvida, mas há várias vicissitudes, algumas já foram aqui referidas, que teriam ser... Podemos considerar, no caso do Funchal, uma derrota do Jornal Rodrigues? Não é uma derrota. Aliás, provavelmente as expectativas no Funchal podem ter sido muito elevadas, mas a necessidade que os madeirenses sentiram, sobretudo os funchalenses sentiram, os eleitores do Funchal sentiram, em mudar, e o receio que tinham de que se dispersassem os votos equitativamente nas 2 forças da oposição, que era o CDS e a da mudança, poderia não haver essa mudança real como se veio a verificar. Eu penso que nós temos que analisar os resultados a posteriori e não a montante, mas sim a jusante, e vemos que realmente o CDS foi penalizado pelo voto útil. A questão do o voto útil foi penalizado, mas, no entanto, não deixa de ser um resultado positivo, um aumento de cerca de 5 pontos. Tem a ver com esta nova realidade política na Madeira, ou seja, tínhamos, até há bem pouco tempo, tínhamos 11 câmaras todas da mesma cor, enfim, o relacionamento com o governo era da forma que era, enfim, da mesma cor política, agora temos uma realidade completamente diferente. Qual é a sua expectativa face ao relacionamento que poderá existir entre o poder local e o poder regional a partir de agora? Para ser sincero, da parte do Governo Regional, sobretudo do Presidente do Governo Regional, penso que não irá haver um relacionamento positivo para as câmaras, sobretudo as da oposição. Infelizmente. Quando deveria haver esse entendimento, e em democracia tem de ser assim, democracia é ganhando ou perdendo, a democracia tem que continuar, o que significa que as câmaras que foram para a oposição devem continuar a ter um relacionamento institucional com o Governo Regional, mas infelizmente, e eventualmente para algumas dificuldades que irão deparar os novos presidentes de Câmara da oposição, ou dos movimentos que as ganharam, penso que este relacionamento não irá ser nada fácil, até porque o Dr. Alberto João Jardim, por tradição, não gosta de se relacionar com presidentes de câmaras da oposição, e já se verificou no passado, com Machico e Porto Santo. Mas podemos ter aqui também uma outra realidade, que é a própria presidência da Associação de Municípios da Madeira. Poderá ser
de um partido ou de uma Câmara que não seja do PSD. É a maioria. Tem a maioria. Tem a maioria. Porque temos a maioria. Quem é que tem a Tem a maioria? maioria. A oposição. Portanto, Isso vamos ver. Mas isso aí há de haver uma eleição para o novo Presidente. mas para terminar o raciocínio da pergunta que me colocou, eu espero é que, sobretudo da parte da maioria, da parte do PSD, já nem falo do Dr. Alberto João Jardim ou do seu governo, exista, sobretudo, uma capacidade de ver mais além do que aquilo que aconteceu no passado. Ou seja, no passado recente, com as eleições autárquicas. É que o PSD tem de pensar que, no futuro, as câmaras do PSD quererão também ter um relacionamento com um governo, eventualmente da oposição, que seja institucionalmente o mais cordial. E nós não podemos aceitar que o governo regional, sobretudo atualmente o governo regional, liderado pelo Dr. Alberto João Jardim, possa ostracizar qualquer Câmara que seja das 7 que perdeu. Isso é inadmissível e o CDS não irá permitir. Ponto final nesta edição. Obrigado. Voltamos de hoje, 8 dias, com os deputados, neste caso da Assembleia da República. Boa noite, fique bem.